Olá, meus amados irmãos em Jesus, um excelente dia para todos nós. Agradecemos a todos os corações que aqui se fazem presente para iniciarmos o nosso Evangelho diário. É com muito carinho, é com muito bom coração que nos reunimos aqui neste momento como uma grande família, que nos reunimos como irmãos em Jesus, em busca de uma palavra de esperança, em busca de uma palavra de consolação, em busca de um ensino para a nossa alma. Então, todos aqui presentes, sejam muito bem-vindos. É com muito carinho que a gente vai começar nosso evangelho de hoje, convidando a todos para iniciarmos com uma prece. Uma prece para serenar o nosso coração, uma prece para convidar a Jesus, o nosso irmão maior, para estar presente aqui conosco. Então vamos juntos cerrar os nossos olhos da vida material, elevar o nosso coração até a Deus nosso Pai e rogar que Ele cuide de cada um de nós no dia de hoje, nos protegendo, que Ele guie os nossos passos e, como Pai, que nos dê a mão para nos ajudar a caminhar, pois somos ainda filhos pequeninos e precisamos do amparo do Pai para seguir no caminho de nossa vida. Então, que o nosso coração possa hoje e sempre estar voltado a Deus, estar voltado a Jesus e também estar voltado à inspiração dos bons espíritos. E que assim seja. Bom, meus amados irmãos em Jesus, é com muito carinho que hoje nós iremos falar de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma passagem muito especial, a qual se chama Orgulho e Humildade. Essa passagem, que é a que vai inspirar a nossa reflexão de hoje, ela se encontra no capítulo 7 do Evangelho, no item 12. A gente sempre convida a todos os irmãos que aqui se fazem presente para uma leitura na íntegra das passagens que inspiram a nossa reflexão. Lembrando que este momento aqui nosso é o momento que a gente compartilha um ponto de vista, um ponto de esclarecimento da leitura da passagem. Mas é indispensável a gente saber que a cada vez que lemos uma passagem do Evangelho, seja uma, duas, três, diversas e milhares de vezes, a gente sempre tira um ensino novo. Sempre temos um olhar diferente daquela passagem. Então a gente convida a todos os corações a também lerem e a estarem também aqui conosco neste momento de reflexão. E bom, meus amados irmãos, para falar de orgulho e humildade, nós gostaríamos aqui de compartilhar a história do filho pródigo. Mas vejamos que essa história, nós vamos compartilhar ela aqui sob o olhar do querido Vinícius. Vinícius, ele traz para nós uma reflexão desta linda passagem Filho Pródigo, ali trazendo uma reflexão para nós, um olhar sobre os dois filhos. Sobretudo, um olhar sobre o filho egoísta. Porque é muito comum, quando a gente lê a passagem, né, o filho pródigo, a gente logo se assemelhar ao filho que retorna para casa. Porque se assemelha muito a nós, pecadores, que tombaram no erro, que sucumbiram em alguma prova, às vezes por inconsequência nossa, e aí a gente pega e retorna para os braços do Pai, arrependidos, com vontade de mudar, com vontade de fazer diferente. Então, muitas vezes a gente lê sobre o filho pródigo e focamos apenas na figura deste filho, o que retorna para casa, se assemelhando a nós. Mas vejamos que Vinícius, ele traz um olhar mais profundo sobre o segundo filho, o que fica, falando para nós sobre egoísmo, falando para nós sobre orgulho e nos atentando que muitas vezes a gente é tal como esse filho também. Ou seja, somos um pouquinho dos dois filhos. Então, hoje a nossa reflexão aqui é trazer um olhar diferente do filho pródigo à luz das palavras de Vinícius. Essa reflexão que a gente vai compartilhar aqui
todos vocês, todos os corações encontram na íntegra no livro Nas Pegadas do Mestre. É um livro do querido Vinícius. A gente sempre compartilha as obras aqui para todos os irmãos que quiserem buscar na íntegra. Esta obra ela foi publicada pela Federação Espírita Brasileira e traz aí para a gente no capítulo O Pródigo e o Egoísta, uma reflexão belíssima que a gente vai compartilhar aqui hoje. Então vejamos, meus amados irmãos, que a gente vai ser bem fiel aqui às palavras de Vinícius, fazendo relação com o Evangelho segundo o Espiritismo, com a passagem nossa de hoje, para falar de orgulho e também de humildade e também de egoísmo. Então vejamos que Vinícius, ele titula o filho pródigo e o filho egoísta. É dessa forma que ele titula os dois filhos. Como nós sabemos, havia um pai que tinha dois filhos, um pai que gostava muito, que amava muito os seus filhos, e esse pai ele reparte entre os dois jovens os bens, a herança, o dinheiro que eles tinham. O primeiro, o filho pródigo, é aquele que pega todo o dinheiro, pega toda a herança e sai para o mundo, sem olhar para trás. Ele vai e gasta de forma desenfreada, ele cai e tomba no abismo do erro, sucumbe em muitos desejos perniciosos, ele é realmente a imagem de todos nós também, pecadores, que muitas vezes não olhamos para os ensinos do nosso Pai e queremos fazer do nosso jeito, queremos fazer da nossa forma. Então a gente só olha para os nossos interesses muitas vezes e sai fazendo o que a gente acha que é o certo. Mas chega um momento que o aguilhão da dor nos toca. E quando esse aguilhão da dor toca, o filho pródigo retorna para casa. Quando ele se vê sem nada. Quando ele vê com as mãos vazias. Quando ele se encontra em profundo sofrimento. Retorna para casa. Assim como muitos de nós, quando o aguilhão da dor chega, o arrependimento toca o nosso coração. E os nossos olhos se abrem para tudo que semeamos no caminho pernicioso. O nosso olhar se abre para todos os tropeços que a gente deu e que antes a gente não enxergava. Para a forma como estávamos conduzindo a nossa vida. Uma forma que não é no caminho do bem. Então, a gente retorna para os braços de Deus, assim como o filho pródigo retorna para casa. Só que quando ele chega em casa, o pai abre os braços para ele e o acolhe. O pai festeja ali naquele momento do retorno do filho à casa. Assim como muitos de nós, quando o coração está arrependido e a gente é tocado por querer mudar, por querer sair daquele caminho dos tropeços no caminho do mal, dos vícios, sejam eles os vícios da matéria, sejam vícios morais. A gente é tocado para sair, a gente retorna para os braços de Deus, a gente retorna para o nosso irmão maior que é Jesus. E dessa forma, Jesus e Deus estão sempre com os braços abertos para nos acolher, para os arrependidos, assim como o filho pródigo. Mas vejamos que, olha só que interessante, o outro filho, o egoísta, ele ficou em casa. Ele guardou todos os bens que o pai havia repartido. Enquanto o outro sai para o mundo, tropeça, cai, aprende e retorna, o filho egoísta fica quietinho, quietinho dentro de casa, junto com o pai. E quando ele observa a felicidade do pai em receber aquele irmão que tinha saído, tropeçado, que tinha falhado, ele vê o egoísmo surgindo em teu coração. E com o egoísmo em teu coração, ele questiona o pai, lhe dizendo: Pai, eu fiquei aqui, eu guardei tudo que o senhor deu, eu não gastei de forma desvairada. Eu fui fiel, eu estava aqui. Mas você jamais festejou dessa forma. O que está fazendo com o meu irmão? Olha aí, a imagem da comparação. Olha aí o exemplo de muitas vezes nós nos compararmos a jornada dos nossos irmãos. Um fundo de egoísmo muito profundo. Então vejamos que ele faz esse questionamento.
E o pai o responde dizendo: filho, você ficou realmente aqui, mas o teu irmão, ele saiu, ele enfrentou o mundo, ele tropeçou, ele caiu, ele se arrependeu, ele aprendeu e retornou. O teu irmão, ele foi se aperfeiçoando pelas dores, foi se aperfeiçoando pelas lutas que ele experimentou, enquanto tu ficou aqui, quietinho. Eu estou narrando aqui, meus amados irmãos, eu gosto sempre de destacar isso com as minhas palavras, mas eu sempre convido a todos a lerem na íntegra. Cada palavrinha que Vinícius, ou de alguma passagem que a gente está compartilhando aqui, de algum espírito, como eles colocam, ou de algum livro que foi psicografado, ou de alguma obra, tudo bem? Então vejamos que esse é o cenário que a gente encontra do filho pródigo, da história do filho pródigo e do irmão egoísta. E agora Vinícius, ele vem, ele traz para a gente o seguinte reflexão, e este trecho eu faço questão de ler para todos nós. Vinícius diz: os dois irmãos representam a humanidade. Por vezes a gente só se relaciona ao filho pródigo, mas não, a gente também tem um pouquinho daquele outro que é egoísta, que é orgulhoso e não é humilde. Então vejamos que o filho pródigo, Vinícius diz, é a fiel imagem dos pecadores, que transparecem e ressaltam as tuas faltas à primeira vista. Semelhantes transviados deixam-se arrastar pelos infortúnios, deixam-se arrastar pelos desejos perniciosos, deixam-se arrastar pelos prazeres mais baixos da terra. Mas, quando eles percebem tudo o que eles realizaram, o arrependimento toca e eles se voltam para a transformação. Vinícius diz: eles sabem que são pecadores, eles sabem das suas imperfeições e sabem das suas falhas de caráter e estão dispostos a mudar. E assim permanecem até que o aguilhão da dor o desperte. Eu queria pausar aqui e trazer para nós o seguinte: o filho pródigo, por mais que ele representa muitos de nós, que muito já tropeçou na vida, que muito já vacilou, que muitos já se mergulhou nos vícios e desperta o olhar em algum momento quando o aguilhão da dor toca, quando o aguilhão da dor chega, os olhos despertam da alma para Deus. Então, nesse momento, o arrependimento vem e a gente tem esse desejo de mudar. Precisamos mudar a nossa vida. Do jeito que estamos levando, vamos só nos afundar mais ainda. Essa é a imagem do filho pródigo. E Jesus, Deus, recebe a todos nós. Então, a gente pode tirar uma conclusão aqui, que o filho pródigo, ele também se assemelha à humildade, a uma imagem de humildade. Porque ele é humilde em reconhecer suas falhas. Ele é humilde em reconhecer os seus erros. Ele é humilde em saber as falhas que ele tem ainda no coração. E é humilde em pedir ajuda. Em ir atrás, saber que sozinho ele não consegue, que ele precisa retornar. Se o filho pródigo fosse orgulhoso, meus amados irmãos, ele não retornaria para casa. Ele ficaria assim, pensando, digamos assim, não, meu orgulho não me deixa mostrar que eu falhei. Meu orgulho não me deixa mostrar que eu vou precisar de ajuda, que eu sucumbi. Se ele fosse orgulhoso, ele não voltava para casa. Mas ele é humilde, assim como muitos de nós. Quando o aguilhão da dor chega, a gente percebe o caminho errado que a gente estava. Humildemente, a gente busca ajuda. Humildemente, a gente busca uma casa espírita para buscar auxílio. Humildemente, a gente busca que seja uma casa de Jesus, da religião que for, para buscar auxílio. Humildemente, a gente busca alguém para pedir socorro, para falar sozinho eu não consigo. E abre-se os braços para nós, nos mostrando uma nova jornada. Olha que lindo. Mas, agora vamos ver a outra imagem, a do irmão egoísta? Porque Vinícius diz, os dois irmãos representam a nós. Então a gente já entende um pouquinho do filho pródigo. Mas e o filho egoísta? Que parte a gente tem dele? E Vinícius vai destacar o seguinte: o filho mais velho
O egoísta é a perfeita encarnação dos pecadores que se julgam isentos de culpa, protótipos de virtude, únicos herdeiros das bem-aventuranças eternas, pelo fato de se haverem abstido do mal. São orgulhosos, são exclusivistas, assim como faziam os fariseus, ele diz mais à frente. O que Vinícius quer nos falar aqui nesse momento? O filho egoísta, que era o filho mais velho, é o protótipo, é a imagem de todos aqueles corações que já se acham perfeitos, que não enxergam os seus erros, que acham que como não tropeçaram alguma vez na vida, que não enxergam as suas falhas, que já se acham prontos para receberem as bem-aventuranças. Então é aqueles que cobram de Deus um olhar diferente. Porque vejamos que este filho egoísta, ele vira-se para o pai e diz: pai, eu fiquei aqui o tempo todo, eu não recebi elogio, como assim o meu irmão sai, vacila e cai, e ele retorna, você recebe de braços abertos? Então é aqueles corações que se acham exclusivistas, únicos no direito do amor a Deus. Como se os pecadores, os errados, tivessem que ser excluídos, tivessem que ser abandonados, tivessem que conviver com o sofrimento eterno. Mas Vinícius muda essa nossa visão, traz uma nova visão do filho egoísta, nos revelando isso. Os detalhes que muitas vezes a gente também se compara. A gente também compara a nossa trajetória, muitas vezes, com as dos nossos irmãos. Então vejamos que, olha só, faz jus aqui a gente ler mais um trechinho. O filho egoísta, ele acha que o filho pródigo deve ser excluído do lar. Não vê ligação alguma de solidariedade entre os membros da família humana. Então o egoísta é a imagem perfeita de todas aquelas almas que, de frente para um irmão que uma falha transparece, acredita que esse irmão tem que ser excluído. Não, aqui ele não dá. Ele tem que ser excluído. Não dá. Então, se coloca num patamar muito alto, enquanto que os outros estivessem num patamar muito baixo. Olha isso. O orgulho transparece. Mas vejamos que, de todas as formas, todos são pecadores. Todos nós somos pecadores, no sentido, a palavra pecado aqui, no sentido de falhar na vida, no sentido de tropeçar. Contudo, é como se os erros do filho pródigo representassem daqueles irmãos que transparecem as falhas. E o erro do filho mais egoísta é como se ficasse só para ele. Mas ele tem falhas também, ele tem erro. Então, como o dele não é visto, ele aponta o dedo para os do que transparece, com muito orgulho. Então, vejamos que o filho egoísta desacredita na reabilitação dos culpados. É como se todos aqueles que tropeçassem e falhassem não tivessem direito à mudança. Como se todos aqueles que sucumbissem na vida, nos degraus ali das provas, não deveriam ter a oportunidade de mudar. Então o filho egoísta, ele fecha as portas. Vejamos isso. Como se todos aqueles que errassem jamais fossem mudar. Mas o pai mostra o contrário. E todos aqueles que falham têm sim o direito de mudança e vão mudar e vão se aperfeiçoar. E é interessante que eu queria ler aqui para nós mais um trechinho que Vinícius dedica a falar do egoísta, para a gente ter uma visão diferente. Porque o egoísta, gente, ele ficou quietinho em casa. Ele se afastou dos problemas. E vejamos que é muito fácil a gente se afastar dos problemas para viver as virtudes. O difícil mesmo, meus irmãos, e eu acho que o meritório é quando a gente está em um meio em que nos cobra exigir aquelas virtudes. Aí sim a gente vê elas em ação. Vou traduzir isso em um exemplo para nós. É muito fácil a gente cobrar paciência de muitos irmãos, sendo que nós não temos os desafios da vida que eles têm para exercer paciência. Então, para nós que muitas vezes está na tranquilidade, está na serenidade, é fácil ter paciência. Mas e se a gente estivesse naquela situação deles? Em um meio
tumultuado, em um meio que às vezes ali levasse ao ápice os sentimentos. Será que teríamos paciência? É aí que a gente testa as nossas virtudes. Então vejamos que o pródigo, ele vai para o mundo, ele encara os problemas, mas ele retorna. O egoísta não, ele está quietinho, na serenidade, na calma. E olha que interessante que Vinícius diz isso para nós. O egoísta não esbanja os dons, os esconde, como o avarento esconde as moedas. O egoísta não mata, porém é incapaz de arriscar um fio de cabelo para salvar alguém. O filho egoísta não rouba, mas também não dá. Não jura falso, mas também não se abalança ao mais ligeiro incômodo na defesa de um inocente. Seus atos e atitudes são invariavelmente negativos. Bom, meus amados irmãos em Jesus, eu gostaria de convidar a todos para encerrarmos a nossa reflexão de hoje, que possamos levar esse ensino no nosso coração, levar essas palavras compartilhadas de hoje dentro da nossa alma e que elas possam nos tocar a olhar de uma forma diferente para as nossas ações. Será que estamos trabalhando a humildade como filho pródigo, reconhecendo as nossas fraquezas e vendo que precisamos de ajuda? Ou será que estamos tal como o filho egoísta, ressaltando o orgulho em nosso coração e achando que já somos tais como a imagem da perfeição, mas não somos? Bom, meus amados irmãos em Jesus, fiquemos em paz e lembremos que essa é uma mensagem do nosso querido Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós que aqui estamos. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, que assim seja.